interativo, que bom. Nesse vídeo, vamos revisar tecido conjuntivo, adiposo e cartilaginoso. Dando início em tecido conjuntivo, é importante relembrar que o tecido conjuntivo serve tanto de sustentação como também nutrição para os outros tecidos. Isso porque uma das principais características do tecido conjuntivo é ele ser muito vascularizado. Ele tem muitos vasos sanguíneos e isso vai dar um suporte muito grande de sangue a ele, e então ele vai dar suporte também aos tecidos circunvizinhos dele. Isso pode ser bem observado quando a gente estuda a histologia da pele. Como já foi estudado, a pele é composta pela epiderme, que é a camada mais superficial, composta por tecido epitelial, e o tecido epitelial ele não é vascularizado, e a outra camada da pele é a derme, que é composta por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo, que é a derme, vai ser rico em vasos sanguíneos e vai estar suprindo a necessidade sanguínea da epiderme. A composição do tecido conjuntivo é de células espaçadas, ou seja, suas células não vão estar justapostas, como a gente viu no tecido epitelial, e ele vai ter muita matriz extracelular, então a sua MEC vai ser abundante e vai ser rica também em fibras de colágeno e em substância fundamental. Então, os principais componentes da MEC do tecido conjuntivo são fibras de colágeno e fibras elásticas, que vão estar conferindo elasticidade e rigidez ao tecido, e também a substância fundamental, que é como um gel viscoso e transparente que vai estar preenchendo esses espaços. Nessa imagem, a gente pode observar vasos sanguíneos apontados pelas setas com VS, as fibras de colágeno, que são essas regiões rosa, e também os núcleos dos fibroblastos, apontados como esses redondos lilás. No tecido conjuntivo, existem 4 principais células, que são os fibroblastos, os mastócitos, macrófagos e leucócitos. Essas 3 últimas células são originadas na medula óssea vermelha, no interior de alguns ossos, a partir de células-troncos hematopoéticas. Essas células são originadas aqui, elas caem na corrente sanguínea e vão parar nos tecidos, no tecido conjuntivo. O primeiro tipo celular é o fibroblasto. O fibroblasto ele vai ter origem no próprio tecido conjuntivo e são as fibras mais numerosas encontradas nesse tecido. A função dessas células é controlar a composição da MEC. Ele sintetiza as moléculas de colágeno do próprio tecido. O segundo tipo celular são os mastócitos. Eles são importantes células do sistema imune e vão atuar na defesa do organismo, participando principalmente de processos inflamatórios e de reações alérgicas. Essas células são ricas em grânulos que contêm histamina. Os mastócitos têm receptores em sua membrana que vão reconhecer quando alguma substância que é alergênica se liga a ele. Então, ele vai iniciar o processo de degranulação, que é a liberação dos grânulos de histamina que ele tem. Essa histamina liberada vai provocar a vasodilatação dos vasos do tecido, e isso vai aumentar a passagem de líquido através desses vasos que vão para o tecido, e isso vai gerar um edema. E é assim que o mastócito participa da reação alérgica. O terceiro tipo celular é o macrófago, que possui um papel importantíssimo na defesa do organismo, porque ele tem função fagocitária. Ele engloba e digere micro-organismos que podem ser nocivos. E ele também vai participar do processo inflamatório. Os macrófagos têm origem na medula óssea e após isso caem na corrente sanguínea, e enquanto estão na corrente sanguínea são chamados de monócitos. Porém, quando eles migram para o tecido conjuntivo,
são chamados de macrófagos. O processo que o monócito migra da corrente sanguínea para o tecido é chamado de diapedese, que é quando o monócito atravessa a parede do vaso e vai para o tecido. A fagocitose ocorre quando o macrófago percebe que tem algum micro-organismo que não é reconhecido do organismo presente, então ele vai emitir pseudópodes, que são como prolongações em forma de braços. Ele engloba essa partícula para o seu interior e lá dentro ela vai ser digerida. O quarto tipo celular são os leucócitos, ou glóbulos brancos, também são derivados da medula óssea e também vão participar do processo de inflamação. E aí vão ter vários tipos, como linfócitos, eosinófilos, neutrófilos e basófilos. Agora veremos dois tipos de tecido conjuntivo especiais, iniciando por tecido adiposo. Existem dois tipos de tecido adiposo, o unipolar e o multilocular. O tecido adiposo unipolar é o mais abundante no corpo humano e suas células possuem uma grande gota de gordura, enquanto o tecido multilocular tem várias gotas de gordura em suas células e é mais presente em recém-nascidos e em animais que hibernam, pois sua principal função é a de isolamento térmico. Como principais características do tecido adiposo em geral, ele possui matriz extracelular escassa, suas células são chamadas de adipócitos e ele promove isolamento térmico, proteção contra choques e é uma importante reserva energética. O tecido adiposo também vai estar presente abaixo da derme da nossa pele, modelando o nosso corpo e também fornecendo proteção mecânica contra impactos. A primeira imagem está retratando um corte histológico de um tecido adiposo unipolar, onde a gente observa várias células com formato arredondado, cheias de gotícula de gordura no seu interior. As células do tecido adiposo são chamadas de adipócitos e servem de depósitos de triglicerídeos. Os triglicerídeos são moléculas constituídas pela ligação de um glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos, como mostrado na segunda imagem. O glicerol que está armazenado nesses triglicerídeos dentro dos adipócitos vai ser usado na fabricação de energia quando o nosso corpo se encontra em estado de jejum, por exemplo. O jejum vai deixar os níveis de glicose no nosso organismo baixos, e isso vai ativar um processo chamado lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos, que vai liberar o glicerol e ele vai seguir para o fígado. No fígado, ele vai ser metabolizado para formar novas moléculas de glicose e aí gerar energia para o nosso corpo. Essa é a principal função do tecido adiposo, como reserva de energia. O outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso. Ele vai apresentar uma consistência mais rígida e suas principais funções são o revestimento de superfícies de articulações, auxiliar no deslizamento dos ossos e minimizando choques mecânicos. O tecido cartilaginoso possui a matriz extracelular abundante e suas principais células são os condrócitos. Se dois ou mais condrócitos estão unidos, eles são chamados de grupos isógenos. Outra principal característica do tecido cartilaginoso é que ele não é vascularizado. Para isso, ele vai possuir o pericôndrio, que é um tecido conjuntivo que vai nutrir a cartilagem através dos vasos sanguíneos, e no pericôndrio também vão estar presentes os condroblastos, que a gente pode entender como sendo os condrócitos jovens, porque os condroblastos presentes no pericôndrio têm
alto poder de regeneração, alto poder mitótico, então eles vão se dividindo e vão amadurecendo e aí vão dar origem aos condrócitos. Então, no pericôndrio vão estar os condroblastos, que são os responsáveis pela regeneração do tecido cartilaginoso. Existem 3 tipos principais de cartilagem. A cartilagem hialina, que é a mais comum no nosso corpo, ela é rica em colágeno tipo 2 e está presente na traqueia, nas fossas nasais, nos brônquios e em outros órgãos. O segundo tipo é a cartilagem fibrosa, que também pode ser chamada de fibrocartilagem. Nela vai estar mais abundante colágeno tipo 1 e ela vai estar presente principalmente nos discos intervertebrais e na sínfise pubiana. O terceiro tipo é a cartilagem elástica. Nela são mais abundantes as fibras elásticas e ela vai compor o pavilhão auditivo, a epiglote e a laringe. Essa imagem é de um corte histológico da traqueia. Nela, a gente pode observar o pericôndrio na cor mais rosada e na periferia. Também estão destacados alguns condroblastos, que estão presentes na divisória entre o pericôndrio e a cartilagem em si. A cartilagem é essa região mais central e na cor lilás, e nela estão destacados 2 condrócitos. E é isso. Boa sorte, boa prova!